Fala máquina, Igor, aqui é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a prescrever um paciente com asma no pronto-socorro. Fica comigo até o final desse vídeo. Antes da gente prescrever esse paciente com asma, vamos lembrar como que eu faço esse diagnóstico a nível de pronto-socorro. É claro que aqui eu estou falando de um paciente com uma crise aguda de asma no PS, né? Um paciente com asma controlada não iria, ou não deveria ir, pelo menos, ao pronto-socorro, né, buscando ajuda. O que acontece é que esse paciente que ou está fazendo um controle inadequado ou que desencadeou por qualquer razão uma crise de asma, procura o PS, né, e normalmente esse paciente vai se apresentar com dispneia. Né, dispneia mais relevante do que o habitual, pode ser uma dispneia leve, moderada, uma taquipneia. Esse paciente ele pode descrever um desconforto torácico, uma opressão torácica, e o diagnóstico do paciente com asma não costuma ser desafiador, porque é um paciente que, enfim, que já tem a comorbidade, já teve, via de regra, várias crises semelhantes, então ele já chega normalmente com o diagnóstico, ele já chega te dizendo, estou tendo uma crise de asma. Basta que a gente possa confirmar essa possibilidade através da história e através da ausculta desse paciente, a não ser que seja a primeira crise, né, que normalmente acontece ali na infância, na adolescência do paciente. Tá? Aí pode ser um pouco mais desafiador, mas ainda assim é um paciente com uma dispneia, com esforço respiratório, e na ausculta eu vou observar sibilos, sibilância. Né? A gente costuma descrever como um miado de um gato. Né? Então, na ausculta você vai notar que esse paciente está sibilando, né? Sibilando, em regra, em todo o tórax. Tá? Aí, beleza, chegamos ao diagnóstico de asma. E aí, como que eu faço a partir daí? Como que eu vou prescrever esse paciente ali a nível de emergência? A base do meu tratamento serão os agonistas beta-2 adrenérgicos de curta ação. Aqui o que a gente está falando é de fenoterol e salbutamol. Então eu vou nebulizar esse paciente, eu posso fazer na bombinha, eu vou lançar a mão dessa droga que vai ser a base do meu tratamento. Né? E como que ficaria essa pressão? Primeiro ponto, esse paciente não vai comer, tá? Então esse paciente fica em dieta zero. Por quê, Igor? Ele vai operar? Não, porque o paciente com asma, crise de asma, ele não vai para o pronto-socorro para fazer um lanchinho, para comer. Né? Esse paciente, quando ele melhora, se ele melhora da crise ali, ele vai de alta para casa, ele come em casa, tá? Ou se ele não melhora, eventualmente esse paciente vai precisar ficar internado, e aí tudo bem, você pode liberar dieta para esse paciente. Não tem problema ele comer, mas tá com crise de asma, não vai comer, você não precisa prescrever dieta para esse paciente, tá? Primeiro ponto legal da gente conversar aqui é a nebulização. Tá? A nebulização é o grande pilar aqui desse tratamento e normalmente é o modo como a gente vai administrar o beta-2 adrenérgico, beleza? O Berotec, que sempre foi, né, dos mais famosos ali, ele saiu de circulação, ele não está mais sendo comercializado, mas você pode encontrar em alguns pronto-socorros o fenoterol, a droga em si. Tá? Independente se você vai usar o fenoterol ou se lá no seu PS tem o salbutamol, a dose é a mesma, né? Ou a quantidade de gotas é a mesma, 10 a 20 gotas de salbutamol dentro do frasquinho. Tá? Igor, eu faço 10, 15 ou 20. Bom, é só observar ali no paciente. Quando a gente observa um paciente ali que tem um esforço respiratório mais relevante, a gente costuma utilizar já as 20 gotas, né? Isso aqui pensando num paciente adulto, beleza? Então você pode utilizar entre 10 e 20 gotas. É comum o paciente falar o seguinte para você, olha, eu tenho alergia a salbutamol, eu tenho alergia. E é importante você investigar para você entender o que significa essa alergia. Muitas vezes o paciente ele tem uma dificuldade de... Bom, claro, é natural que seja isso, seja assim, pelo fato do paciente ser leigo, então ele fala que tem alergia porque ele tem taquicardia, por exemplo. Isso é um efeito colateral, um efeito adverso esperado da medicação. O paciente ele vai ficar taquicárdico, isso pode gerar um desconforto para ele, isso não significa que você deve deixar de fazer a medicação. Tá? Então entender o que é alergia, o que acontece com você. Ele vai te dizer, não, eu fico todo vermelho e coçando com umas placas, aí tudo bem. Não, é porque eu tenho uma alergia, porque meu coração acelera muito. Não, isso é o efeito adverso esperado da medicação. Tá? Segundo ponto, o brometo de ipratrópio, que eu vou fazer para esse paciente ali, 40 gotas, o famoso atrovente, beleza? O que mais que eu tenho na nebulização no frasco? Soro fisiológico. E aí esse soro fisiológico, né, eu vou utilizar, que é uma recomendação importante, é utilizar um volume baixo.
Não é para colocar no olho, né? Ou não é para colocar um volume grande, né? Tem que colocar 10 ml, 15 ml, 20 ml. Não, coloca 3 a 5 ml de soro fisiológico. Por quê, Igor? Qual que é a diferença? Se eu tenho um volume muito grande do diluente aqui, mais tempo vai levar para o paciente inalar a droga, a medicação em si. Então, eu coloco um volume baixo para que eu possa mais rapidamente administrar essa medicação, o paciente mais rapidamente possa inalar a medicação e ter um alívio ali dos seus sintomas, tá? Então, esse aqui é o pilar, é a base do meu tratamento. O que mais que é muito importante aqui para este paciente? Corticoterapia, corticoide sistêmico para esse paciente. E aqui, algumas pessoas equivocadamente acreditam que tem que ser um corticoide parenteral, tem que ser uma hidrocortisona. Pode ser hidrocortisona, tá? Aqui 300 miligramas, né, por via endovenosa para um paciente adulto, mas você pode utilizar um corticoide por via oral também, como a prednisona, tá? Porque o pico de ação ali, ele não vai fazer tanta diferença, não vai... que a gente está pensando mais em remissão, em novos episódios. Então, a gente pode fazer a prednisona em 40 miligramas por via oral ali no pronto-socorro, beleza? Isso aqui é a base do meu tratamento. O que mais que é relevante, que é interessante eu utilizar para esse paciente? Será que eu vou utilizar oxigênio para esse paciente? E eu vou utilizar oxigênio para todo mundo? Não. A oxigenoterapia vai ficar reservada para pacientes que têm uma saturação abaixo de 92% ou 94%, a depender da fonte, tá? Então, se eu tenho uma saturação menor do que 92%, eu posso prescrever um O2 em catéter nasal de 1 a 3 litros por minuto. O fluxo de oxigênio de 1 a 3 litros por minuto. Você ajusta isso lá na parede, né? No fluxo de O2, tá? Cuidado, né? Para botar O2 muito alto para esse paciente, até 3 litros por minuto está adequado, né? Se saturação menor do que 92%. Beleza? Então, não é para todo mundo. E quando que eu vou administrar esse oxigênio? Você pode administrar nos intervalos, né, entre as nebulizações. Igor, por que entre as nebulizações? Tem que fazer mais de uma? Talvez seja necessário, tá? E aí o ponto aqui é o seguinte. Essa nebulização, fiz aqui uma vez, eu vou observar para ver como que esse paciente responde. Beleza? Se o paciente melhorar, clinicamente falando, estiver excelente, sem falta de ar, ótimo, eu posso dar alta para esse paciente, tá? Agora, se esse paciente ainda apresenta algum desconforto ou se não houve uma melhora significativa, né, dessa nebulização, eu posso repetir a cada 20 minutos, né? Então, eu posso repetir 3 vezes em 1 hora. Por que 3 vezes? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, você faz a cada 20 minutos, você faz 3 vezes ali na primeira hora, beleza? Pode fazer aqui dessa forma. Fez as 3 vezes, o paciente melhorou, legal, vamos dar alta para esse paciente. Fez as 3 vezes, não melhorou, aí a gente pode repetir essa nebulização a cada hora, tá? Espaçar 1 hora aqui entre as nebulizações. E aí, entre essas nebulizações, eu posso manter o paciente em catéter nasal de O2. Beleza? Então, é dessa forma que a gente vai tratar esse paciente. Bom, é claro que aqui essa prescrição ela pode tomar outros rumos, né? E dependendo de um paciente que tem uma insuficiência respiratória aguda grave, que não melhora, que começa a apresentar sinais de esforço respiratório grave, um paciente que começa a desaturar demais, que não melhora com O2, um paciente que eventualmente entra em apneia, esse paciente ele fica ali, ele tem um rebaixamento do nível de consciência, sinais ali de indicação de uma viária avançada, é um paciente que eventualmente eu vou precisar fazer uma intubação orotraqueal. Beleza? Então, ficar atento neste detalhe aqui. Beleza, Igor. E dei alta para o paciente, como eu vou fazer com mais de 90% desses pacientes com crise de asma no PS. Tem alguma recomendação para casa? Sim. Eu tenho que fazer uma prescrição aqui padrão para esse paciente, tá? Esse paciente ele precisa de 5 a 7 dias de corticoide para casa. Então pode ser prednisona de 20 miligramas, e aí se for 5 dias, 10 comprimidos, e a gente vai orientar o paciente aqui a tomar um comprimido a cada 12 horas por 5 dias, beleza? Então, isso aqui é a prescrição padrão para esse paciente. O que mais que eu posso passar para esse paciente para casa? Uso inalatório, isso aqui é a receitinha do paciente para casa, tá? Inalatório, faltou o acento agudo ali no O, tá? Mas uso inalatório
Então a gente vai passar um puff de salbutamol para este paciente, salbutamol aqui de 100 microgramas, tá? Um frasco de salbutamol. Esse paciente ele vai inalar 2 puffs de salbutamol a cada 6 horas, tá? Vai fazer isso também pelos mesmos 5 dias. Então, mesmo tempo de prednisona e de salbutamol, tá? Outra coisa que a gente pode prescrever para esse paciente é um corticoide inalatório, a budesonida ali de 50 microgramas. Legal, 50 microgramas, um frasco. E aí esse paciente ele vai inalar, vai inalar 2 vezes, 2 puffs ali em cada narina, 2 em cada narina, a cada 12 horas. Então, de 12 em 12 horas. 1, 2, 1, 2. De manhã, 1, 2, 1, 2. É muito importante que a gente oriente o paciente em relação a... Tem até um episódio de House, né, que ele sacaneia com uma paciente lá que estava utilizando a bombinha de forma inadequada. Então, a gente tem que orientar os pacientes, ou questionar. Você sabe como usar? Como é que faz? Ter certeza que o paciente sabe como usar, tá? E aqui, por 14 dias, essa budesonida. Essa é uma prescrição padrão aqui para este paciente. É muito importante também investigar se esse paciente está fazendo o tratamento de modo adequado, se ele está seguindo o tratamento. É importante que tenha uma continuidade ambulatorial. Então, esse paciente daqui vai ser encaminhado, né, ou para o posto de saúde da região dele, do bairro dele, ou para um pneumologista, por exemplo, né, que vai fazer o seguimento deste paciente. Beleza? Então é assim que a gente vai prescrever 90% dos nossos pacientes com asma a nível de pronto-socorro. E muito bem, se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu a prescrever um paciente com asma de uma forma mais simples, né, de forma mais objetiva, deixa um like aqui, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo para um colega que eventualmente está precisando de um conteúdo como esse, que vai começar a dar plantão, que está formando, que está recém-formado ali, que está precisando de um conteúdo desse. Se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.